a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, aos irmãos espirituais presentes, aos médicos presentes, a todos que estão presentes, espíritos amigos. E aqui nós rogamos por cada um de nós, que nos envolva nessas bênçãos de amor e paz, que nos envolva nessa energia que nos motiva sempre a procurar a nossa felicidade, a caminhar nessa trilha da caridade, a seguir os passos de Jesus, amando-nos, amando o nosso próximo. Que Jesus, o Mestre querido, nosso irmão, nosso amigo e companheiro de todos os momentos, abrace a cada um de vocês. E esse calor do amor permaneça a semana inteira, fazendo com que as nossas mentes, os nossos corações vibrem intensamente sempre no bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada um de vocês, com as graças de Deus. Todos bem? Eu brinco com as minhas equipes. Ninguém desencarnou? Então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite também para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso abraço fraterno aqui oficialmente agora, a gente abrindo o nosso trabalho nessa noite de quarta-feira. E o nosso abraço caloroso para todos aqui no salão, né? A gente sempre fala que quando a gente busca vir à casa de paz e amor, ou a gente busca se ligar à espiritualidade, esse movimento já abre um campo muito importante para a gente receber aquilo que a gente busca, né? E quando a gente vem aqui, com certeza, assim como nós, imagino que algum de vocês também buscam acalmar as mentes, um consolo para alguma apreensão que a gente traz. Então, desde a porta de entrada, muitas vezes, desde ao amanhecer, quando a gente fala, hoje à noite eu vou lá no Paz e Amor, já está tudo preparado, já está tudo bem encaminhado. E que nessa noite de hoje, né, com tantos benefícios que a gente recebe pelo nosso esforço de vir aqui, mas também, é claro, da espiritualidade, das leituras e da palestra, a gente, com certeza, quando finalizar o trabalho de hoje, a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou aqui. Então, que a gente possa, nessa troca, aproveitar essa noite, mais essa noite de quarta-feira. Então, uma boa noite para vocês e um bom início de trabalho para a gente. Como a gente sempre fala, para que esse trabalho ocorra, né, de uma maneira tranquila, equilibrada e principalmente sem interferências, a gente precisa dos celulares sempre desligados ou no modo avião, principalmente para aquele horário das vibrações e do passe. Então vamos tentando se atentar a isso e lembrar também, a gente sempre agradece, né? A casa conta com o apoio de cada um, de cada frequentador, de cada trabalhador para os projetos, né? A gente sempre fala aqui dos itens, né, e das cestas dos assistidos e da evangelização. Então a gente agradece, mas a gente continua aí à medida que cada um puder contribuir, a gente agradece muito, tá bom? Para a noite de hoje, do nosso trabalho, a gente vai contar com o nosso amigo Humberto, que vai fazer a prece inicial para nós. A Rita vai fazer a leitura da mensagem e do Evangelho. A Laurice, as vibrações. A prece final pela Patrícia. E a nossa palestra da noite hoje vai ser feita pelo nosso amigo Ricardo. E ele vai falar para nós sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, do item 1 ao 7. Que a gente possa ter uma boa noite e um bom início de trabalho. E agora, nesse momento em que o Davi já orientou a nós todos para ficarmos calmos, tranquilos, serenos,
postados nos bancos, com os nossos pensamentos direcionados ao Mestre Jesus. Vamos dizendo a Jesus: Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui presentes nesse trabalho. Que possamos, através de todo o trabalho que aqui está sendo realizado, e pela palestra do nosso amigo Ricardo, recebermos as bênçãos que aqui viermos buscar. Que todas essas vibrações, essas benécias estejam em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Conheceis a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque o que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacello, pelo irmão José. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas do outro um pedido formal de desculpas. Não te tripudies sobre a discreta atitude da humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiqueis rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como nós vimos na primeira mensagem que fala sobre o capítulo 21 do Evangelho, conhecerei a árvore pelos frutos. Ok, obrigado. O capítulo, de uma forma geral, ele fala então sobre discernimento. Eu vou tentar falar mais longe, se tiver baixo a voz. Então, como eu estava dizendo, o capítulo fala sobre discernimento. Mas como que a gente faz para discernir entre o bem e entre o mal? Alô? Sim. Bom, a gente tem parado para refletir no nosso dia a dia sobre as mensagens que chegam até nós pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, redes sociais, ou a gente simplesmente tem seguido o fluxo, seguido a onda e as influências. É importante a gente pensar nisso, porque que tipo de conteúdos a gente está favorecendo que chegue até nós? Porque talvez uma mensagem, ela possa passar por nós a despercebido, ou ela pode ser introjetada sem nenhuma reflexão. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem que tem um conteúdo negativo, violento,
e a gente nem reflete sobre ela, e a gente acaba até transmitindo essa mensagem para outras pessoas, repassando aquela mensagem para outras pessoas, muitas vezes curtindo, né, comentários de outras pessoas das redes sociais que são maliciosos, negativos, né, violentos, preconceituosos. Então o capítulo ele traz um pouco a nossa atenção para isso. Obviamente que naquela época que Jesus trouxe essa mensagem para nós, né, de conhecerei a árvore pelos frutos, ele não estava pensando, né, somente nesses aspectos dos profetas ou das pessoas ditas como mensageiros divinos. Ele já sabia que o povo, né, ele é muito influenciado por mensagens diversas. E ele estava querendo trazer para nós uma mensagem que a gente pudesse trazer para reflexão no nosso dia a dia. Kardec, ele indica para nós como que a gente pode então identificar esses espíritos. E o jeito mais fácil é seguir esse preceito de Jesus. A gente tem que observar os frutos dessas árvores. Qual é o símbolo, né? O que tem por trás do símbolo árvore? Árvore, para os judeus naquela época, significava nada mais nada menos do que a inteligência, do que aquele que produz, que para nós, trazendo para a nossa doutrina, seriam os espíritos. E os frutos de uma árvore nada mais é do que as ações dessa árvore e as nossas atitudes perante o mundo. Então, como eu me comporto, como eu ajo diante das pessoas, das situações, é que vai trazer resultados positivos ou negativos. Nós temos olhado quais frutos essas pessoas que a gente tem consumido conteúdo trazem ao mundo? A gente tem observado quais são os comportamentos, quais são as ações, o que eles estão entregando para o mundo? Ou a gente simplesmente está consumindo a informação que eles nos trazem como se fosse a verdade absoluta? Por que é importante pensar sobre isso? Porque na nossa sociedade cada vez mais é evidente que pessoas, por questão de orgulho, de vaidade, né, obviamente estão num estágio evolutivo talvez similar ao nosso, e têm intenções que não são das melhores, de obter o poder, o controle de outras pessoas, influenciar essas pessoas, seja para ganhar dinheiro, recursos materiais, etc. Então a gente tem que estar atento ao que tem por trás, qual é o objetivo daquela pessoa que traz aquela mensagem para nós. E aí, estudando um pouco esse capítulo, caiu uma mensagem no meu colo, que eu achei bastante interessante, da professora Lucelena, da Escola Nova Acrópole de Filosofia. Eu queria compartilhar com vocês essa historinha que eu achei bem interessante. Eu não acredito em coincidência, então acho que essa história não caiu à toa para mim. Ela fala que existe um pássaro na natureza chamado cuco. Para mim eu achava que era uma brincadeira, eu achei que era um passarinho que tinha dentro de um relógio. Eu nem sabia que existia isso na vida real, mas existe. E é interessante que esse passarinho ele é bem sem vergonha, porque ele não choca os ovos que ele põe. Os ovos dele, ele retira os ovos do ninho de outro pássaro e coloca os ovos dele no ninho de outro pássaro, para que outro pássaro possa chocar os ovos. Bem interessante, né? E o mais interessante é que o passarinho, então, pode ser um pardalzinho. O ovo de um cuco é um ovo bem grande. Se o pardal chocar o ovo do cuco, durante todo o tempo, quando nasce o filhotinho do cuco, o pardal acha que o filho é dele. Aí eu fiquei pensando, será que a gente não está fazendo a mesma coisa com essas mensagens que chegam até nós? Será que todas essas ideias que estão na nossa cabeça, elas são realmente nossas? É interessante a gente pensar sobre isso, por quê?
porque ideias geram convicções. E convicções geram comportamento. Então a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Por isso que é tão importante a gente observar aquilo que a gente está escutando, aquilo que a gente está lendo, as pessoas que a gente está ouvindo, as pessoas que a gente está valorizando e dando atenção. Porque essas pessoas vão influenciar as nossas convicções, aquilo que a gente acredita e, consequentemente, as nossas ações. E ainda um pouco mais além disso, Jesus, mais uma vez, com aquela frase, conhece-se a árvore pelos frutos, trouxe para nós, então, um critério de como analisar, né, o bem ou o mal através dessas ponderações. Porque uma árvore boa não pode trazer frutos ruins, assim como uma árvore que é ruim não pode trazer frutos bons. Então, esse espírito que muitas vezes está falando ao público e tem aí diversos seguidores nas redes sociais, no YouTube, etc., é muito importante a gente prestar atenção, porque às vezes ele vem com uma mensagem bonita, pomposa, para atrair o público, mas a sua realidade, o seu dia a dia, a forma como ele age com os outros, é totalmente diferente daquilo que ele está falando e apregoando. Não seria estranho para vocês, por exemplo, que me conhecem aqui no Paz de Amor, já, alguns de vocês já há bastante tempo, né, me vissem aqui fazendo uma palestra, trazendo esse tipo de mensagem, e daqui a pouco vocês me encontrassem na rua tratando mal uma pessoa? Como que a gente pode conhecer o Ricardo, na verdade, na real? É prestando atenção na forma como o Ricardo age, porque o que eu falo pode não ser totalmente coerente com o que eu sou de verdade. Então, antes de a gente sair acreditando nas pessoas piamente, né, sem, vamos dizer assim, crivo, a gente tem que ter isso em mente, porque é muito importante, porque isso vai influenciar o nosso comportamento. Outro ponto que eu queria trazer para você pensar é assim: Kardec chama atenção nesse capítulo para uma outra questão importante, que não só os encarnados nos influenciam, nós temos os desencarnados que nos influenciam, e esses são ainda mais perigosos, porque eles são invisíveis, a gente não os percebe, a gente não nota, eles estão a todo momento conosco. Obviamente que tem algumas estratégias que podem ser utilizadas para que a gente possa, vamos dizer assim, angariar bons influenciadores. A minha mãe, ela costumava dizer para nós, quando criança, que nós somos que nem um rádio. A gente se sintoniza com aquilo que a gente quer. Se eu quero ouvir um rock, eu ponho na estação que toca música de rock. Se eu quero ouvir uma música clássica, eu vou buscar uma estação específica que toca esse tipo de música. Na vida, é a mesma coisa. Se eu falo mal dos outros, se eu fico fazendo fofoca, se eu critico todo mundo, se eu só sei levantar os defeitos das pessoas, que tipo de sintonia eu estou atraindo para perto de mim? Quais as estações que eu estou me conectando? Então, isso é um ponto para a gente refletir. Eu trouxe também aqui uma mensagem que também caiu no meu colo ao longo da última semana, inclusive, que eu estava repassando alguns pontos que eu queria trazer como mensagem principal. E essa mensagem é interessante, que ela veio de uma reunião pública no centro do Chico Xavier, Pedro Leopoldo, no dia 30/3/1959. E a questão que Emmanuel responde é a questão 624. Por que eu trouxe ela? Porque ela nos traz um outro prisma, uma outra visão.
Até agora eu falei para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente está observando, seguindo, as mensagens que a gente está seguindo. E aí Emmanuel traz a seguinte mensagem. A primeira frase é assim: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. A gente tem que tomar cuidado e não querer colocar culpa nos outros por algo que está dentro de nós. Quando eu li essa mensagem, essa frase, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma imagem simbólica, que imagina que a gente fosse como se fosse um arco. E esse arco estando vazio, qualquer coisa que você jogar num arco vazio, o que acontece? Ele cai dentro do arco, certo? Qualquer coisa. Sendo coisa boa, coisa ruim, se você jogar, vai entrar lá dentro. Agora imagine que esse arco ele tivesse com uma rede de proteção, ou uma espécie de uma rede que filtrasse as coisas. Com essa rede de proteção, com essa rede de filtro, esse arco só permitiria entrar algum tipo de objeto específico, de um tamanho específico, de uma forma específica, correto? Assim somos nós. Se a gente estiver vazio de conteúdo, qualquer coisa vai entrar dentro de nós. Se a gente estiver forte de conteúdo, ou seja, se a gente estiver numa casa espírita, ou seja, em casa, estudando, ouvindo boas mensagens, lendo bons livros, tendo contato com boas pessoas, a gente está criando esta rede em nós. Quanto mais a gente fortalece a nossa rede, mais dificuldade a gente causa para essas más influências se aproximarem de nós. Continuando, todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Ou seja, aquilo que não se conecta com a gente, vai embora. Vai embora. Não perde tempo com a gente se não bate. Agora, se eu sou um que gosto de uma fofoquinha, só vou encontrar gente que gosta, que quer fazer fofoca. Me parece incrível. Eu chego no trabalho, vem todo mundo querer falar comigo. Ah, você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano? Você viu o que aconteceu na vida de não sei quem? Agora, se eu sou uma pessoa que eu não gosto disso, as pessoas me acham chata. Eu falo, ixi, eu não vou nem falar com o Formigoni porque ele é chato demais, ele não gosta desse tipo de assunto. Elas vão embora, se afastam de mim. E assim acontece com outras coisas também. Para finalizar, que a mensagem é um pouco longa, eu sugiro que vocês leiam essa mensagem e também, principalmente, os ensinamentos dos Espíritos Superiores do capítulo 21. A gente vai divulgar depois a fonte da mensagem para facilitar para vocês, mas do capítulo 21, a partir do 8º item, nós temos as instruções dos Espíritos que vêm, vamos dizer assim, detalhar um pouco mais, né, com bastante conhecimento sobre isso. Mas eu achei interessante a forma como o Emmanuel termina essa mensagem, eu queria trazer para vocês. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Agradeço pela oportunidade. Fiquem com Deus. E assim, vamos agradecendo o Ricardo por todas essas reflexões,
que trouxe para nós, que preparou com tanto carinho, que elas possam ser refletidas por nós durante toda a semana, que a gente possa analisar todos esses ensinamentos que Ele trouxe para nós. E assim, vamos nos transportando para um lugar tranquilo, sereno, onde nos sintamos bem. Seja uma praia, seja um campo, para receber essas energias amoráveis que toda a espiritualidade já preparou para nós nesse dia. E os médios que já se prepararam com todo carinho, iniciam-se a terapêutica do passe, começando pelo nosso coronário, trazendo as benesses através de uma luz branca prateada, energizando esse centro de força, com todas as benesses que o Pai preparou para nós. Assim, descendo pelo nosso frontal, energizando todas as nossas ideias, as melhores atitudes que nós temos para toda essa semana. Que essas bênçãos fortaleçam-nos para as melhores atitudes. Descendo um pouco mais o nosso laríngeo, fortalecendo as nossas cordas vocais, num verde amorável, que toda a nossa fala seja benéfica, seja acolhedora, fraterna, para todos aqueles que se achegarem a nós. Descendo um pouco mais no nosso cardíaco, num róseo amorável, num abraço acolhedor, fortalecendo esse órgão tão importante, que bombeia sangue para todas as células do nosso corpo, todos os nossos nervos, nos tornando aptos para o nosso dia a dia, para todas as nossas atividades. E assim, no gástrico, nesse verde amorável, tirando todas os miasmas, as angústias, tristezas que possam ter sido acumuladas durante toda a semana, que podem ter sido dissipadas, transformadas em bênçãos de amor, de benesse para esse órgão. E assim, energizando o esplênico, suprarrenais, fígado, rim, genésico, todos esses centros de força, descendo pelas pernas, planta dos pés, subindo por detrás das pernas até o básico, e vértebra a vértebra vai iluminando e fortalecendo toda a nossa coluna, e fechando novamente no coronário, e como uma chuva de bênção que cai sobre nós, todos esses centros de força se tornam iluminados. E assim, pelo tanto que recebemos, por todas essas benesses, vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão necessitados desse nosso carinho, desse acolhimento nosso, levando essas vibrações por todos os hospitais, por todas as casas de repouso, os orfanatos, os nossos irmãos em situação de rua,
aqueles que estão nas penitenciárias. E assim, levando esse amor, esse acolhimento, como para os nossos lares, para os nossos entes queridos que aqui não puderam estar, para um familiar que esteja necessitado da luz do Senhor, das bênçãos do Teu amor e da Tua misericórdia. Vamos vibrar também por todos os nossos governantes, por todos que possam trabalhar de forma uníssono para o bem de todos, para o bem do nosso país e de todos os países que são coligados ao nosso. E assim, fortalecendo essa união de amor, de progresso, de solidariedade mútua. Pelos países que estão em guerra, que possam trabalhar pela paz, pelo amor, entre todos esses irmãos. Rogamos também, Senhor, que essas Tuas benesses envolva a todos os trabalhadores desta casa, os dirigentes, assim como nas nossas casas co-irmãs, Crepade e Caspage, que possam receber essas bênçãos, para que o nosso trabalho continue florindo como uma árvore, surtindo os bons frutos, como o Ricardo mesmo falou na sua palestra. Que possamos, Senhor, todos nós, ser fruto do Teu amor, porque juntos somos sempre mais fortes. E assim, Senhor, unidos nessas vibrações fraternas, vamos ainda vibrar pelas caixas de vibrações de encarnados e desencarnados, que tudo aquilo que nós depositamos ali, os nossos pedidos, que possamos ser merecedores de todas aquelas palavras que ali colocamos, de todas as vibrações para os nossos irmãos. Estejam eles onde estiverem, nas Tuas moradas. E assim, continuando essas vibrações de amor, de paz, vamos vibrar pelas nossas águas. Se trouxermos ou se deixamos em nossas casas, assim pelas nossas garrafinhas ou pelos filtros que lá estão, pelas águas dos hospitais, de todas as casas de repouso, dos orfanatos, onde quer que existe uma caixa d'água, um filtro, que possa ser energizada com as benesses que estamos necessitando, com as bênçãos da saúde, com as bênçãos do amor, da boa convivência e da paz entre todos. Que possamos, Senhor, a cada dia ser um pouco melhor. Envolva-nos na Tua paz e que essa paz permaneça conosco durante toda a semana. E assim, vamos para a prece de encerramento e agradecimento, com a graça de Deus. Chegamos ao momento de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso Mestre querido e amigo. Chegou o momento de nós elevarmos ainda mais o nosso pensamento nesse símbolo do amor que é o coração e nos entregar em plenitude a Jesus. Chegou o momento de todos juntos, num só pensamento e num só coração, na união só com Deus Pai, fazendo com que todas as energias de amor se juntem
em favor do nosso próximo, seja encarnado, seja desencarnado. Chegou o momento, amados irmãos, queridos todos que são, de nós nos direcionarmos ao Criador e agradecer pela vida, agradecer por todas as oportunidades, agradecer por todos os instantes, agradecer simplesmente por estarmos aqui. Ó Senhor Jesus, querido, que nos mostra o caminho da nossa salvação, nós só podemos, Senhor, seguir-te em plenitude, amando e respeitando, querendo a cada momento, Senhor, acertar os passos para que a trilha da caridade seja uma constante em nossas vidas. Nós queremos, amado, que nós, em nossos pensamentos, em nosso coração, em nossos comportamentos e atitudes, sejamos como vós colocastes. Sois deuses, podereis fazer isso e muito mais. E podemos nós fazer o amor, Senhor, dar o amor, dedicarmos ao nosso próximo. Sermos a voz que acalenta, a voz que orienta, a voz que direciona, a voz, Senhor Jesus, que mostra o caminho para a nossa libertação. Nós podemos ser, Senhor Jesus, aquele que irá se comportar perante Ti conforme o amor do Pai que vive em nós e está em nós. E por você, meu Mestre querido, nós aqui só podemos agradecer sempre por tudo que nos deixastes. E é dessa forma que nós iremos agora nos unir num só pensamento, num só coração, acompanhando a prece de encerramento. Querido Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos por esse momento de aprendizado e de reflexão. Abençoa, Senhor, os nossos lares, a nossa família e a todos aqueles que precisam de amparo. Permaneça conosco hoje e sempre, guiando os nossos passos na luz do amor e da caridade. Que assim seja. Nosso muito obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira, com as graças de Deus. Paz e amor em Jesus.